E imagine que você conseguisse controlar qualquer tipo de compulsão ou até mesmo aquele hábito que você já vem lutando há muito tempo para largar, mas de alguma forma parece que alguma coisa dentro de você, quando dispara, parece que você perde o controle. Se você quer saber exatamente como que funciona o padrão Swish, assiste esse vídeo até o final, porque esse aqui é o vídeo definitivo com tudo o que você precisa saber sobre o padrão Swish. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da Rapport Empatia, o canal onde você aprende a se comunicar melhor com você mesmo e também com as outras pessoas, comunicação interna e externa. Antes de a gente começar, é bastante importante você saber o que é o padrão Swish, afinal de contas, do que é que a gente está falando. O Swish ele é uma técnica que utiliza mudanças de submodalidades críticas. Ela muda comportamentos ou hábitos indesejados ao estabelecer um novo direcionamento. Ou seja, algo que dispara dentro de você vai continuar disparando, só que para um outro sentido. Ou seja, acontece esse direcionamento. Aquilo que costumava disparar o comportamento antigo incitará um movimento numa nova direção. Isso é mais poderoso do que simplesmente mudar um comportamento. Então, começando aqui na introdução do nosso vídeo, a primeira coisa que eu preciso falar para você é que as submodalidades críticas ou essenciais, a gente já falou nos últimos vídeos, por isso é extremamente importante que você saiba do que a gente está falando aqui, senão não faz sentido. Eu escolhi o padrão Swish hoje justamente porque a gente chegou num nível aqui no canal de conhecimento onde já é possível que, se você assistiu do vídeo 1 até o vídeo atual, agora, é completamente possível que você esteja entendendo o que eu estou falando aqui. Mas se você chegou nesse vídeo e caiu de paraquedas, vai ser muito difícil de você entender. Eu estou tirando o exemplo justamente do Manual de Programação Neurolinguística de Joseph O'Connor, porque esse é o padrão que fala justamente das submodalidades críticas ou essenciais, que é o que a gente conversou nos últimos 3 ou 4 vídeos. Tá? Então, se você não sabe o que são essas submodalidades críticas ou essenciais, volta nos últimos 3 ou 4 vídeos, que ali vai ter tudo o que você precisa saber. É importante dizer também que o padrão Swish ele funciona bastante bem no nível neurológico de reação, ou seja, de ambiente, ou até mesmo de comportamento. Porém, melhor ainda no de reação. Ele direciona os arcos reflexos, as reações que acontecem dentro de você, que você são inconscientes e você não controla de jeito nenhum. Então, se você também não sabe o que são os níveis neurológicos, a nossa série ela passa passo a passo. Se você caiu aqui de paraquedas, volta no vídeo 1, você vai passar por níveis neurológicos, vai passar por Rapport, vai passar por metamodelo, vai passar por crenças, valores e significados, até chegar aonde você está aqui hoje. Então vamos começar. A primeira coisa é a gente identificar o problema. Esse problema ele pode ser um comportamento ou um hábito que você deseja mudar, ou qualquer situação que você deseje responder com mais recursos. Então, basicamente um problema, e eu vou dar o exemplo clássico aqui, que é basicamente o que você vai ouvir, como por exemplo, roer unha. Você percebe que você tem uma compulsão de roer unha e por algum motivo você não consegue parar de fazer isso. Vamos então para o passo 2. Identifique a imagem que dispara o problema. Aqui a coisa já começa a ficar bastante importante. Trate esse problema como uma realização. Como que você vai saber quando que você faz isso? Quais são as pistas específicas que sempre acontecem? E é importante que você procure um gatilho visual específico para esse problema. Pode ser um gatilho interno, algo que você vê na sua mente, ou externo, algo que você vê no mundo exterior. E você vai considerar esse gatilho
como uma imagem associada. Então, por exemplo, se a gente está falando da compulsão de roer unha, talvez uma pessoa, quando olhe para suas unhas, essa seja a imagem que faça com que ela fique com a vontade quase que irresistível de roer unha. Então, essa aqui seria a imagem gatilho. E você vai montar essa imagem dentro de você, tá? De forma associada. Mais uma vez aqui, eu estou utilizando termos que você já deve conhecer. O que é associação? O que é dissociação? Se você não sabe, volta nos vídeos anteriores, porque ali eu explico detalhadamente cada um desses processos. Passo 3. Identifique duas submodalidades críticas ou essenciais da imagem pista. As mais comuns que acontecem no padrão Swish é o tamanho e o brilho, tá? Se você aumentar o tamanho e o brilho da imagem, vai tornar mais eficaz, ou seja, essas são submodalidades geralmente críticas. Essas duas submodalidades, elas precisam ser submodalidades analógicas. Mais uma vez, se você não sabe que são analógicas, volta nos vídeos anteriores que eu explico detalhadamente. Como o tamanho e o brilho, que podem ser continuamente aumentadas ao longo de uma faixa. Ok? Então você vai identificar quais são as submodalidades críticas dessa imagem. Então, por exemplo, para uma pessoa que está roendo unha, qual que seriam essas submodalidades críticas? Pode ser talvez o tamanho, ela está vendo aquela mão muito perto e portanto muito grande, e talvez aquela imagem esteja muito nítida e com o brilho bastante elevado. Vamos para o passo 4 aqui. E aí, quebrar o estado. Bom, quebrar o estado você já sabe também, se você está vindo dos vídeos anteriores. Basicamente, se você está fazendo de olhos fechados, se você abrir os olhos, pronto, já quebrou o estado. E se você está fazendo esse exercício de olhos abertos, basicamente é você pensar em alguma outra direção que automaticamente você leva a sua mente para um outro estado e assim você quebra o estado. Vamos para o passo 5. Você vai criar uma imagem de uma autoimagem desejada. Como que você se veria se você não tivesse essa compulsão? Se você não tivesse esse problema? Que tipo de pessoa seria facilmente capaz de solucionar tal questão? Ou nem mesmo teria esse problema? Talvez você pode até imaginar uma outra pessoa, né, que facilmente resolveria esse problema. Você teria mais escolhas e seria capaz de agir se você tivesse recursos de outras pessoas? Então, quando você conseguir montar essa imagem, você vai fazer com que essa imagem ela seja equilibrada e crível, no sentido de que você consiga acreditar nela. E não conecte a qualquer contexto específico, tá? E você vai se certificar de que ela também seja uma mudança ecológica, que você de fato queira. É como se você estivesse no controle daquela situação, tá? Ela precisa ser motivadora e bastante atraente. E você vai tornar essa segunda imagem dissociada. Então percebe o seguinte, a imagem 1, que é a imagem pista, a imagem ela é associada. E a imagem 2, que é essa autoimagem, ela é dissociada. Ok? E é importantíssimo que essa imagem seja altamente motivadora, ou seja, você queira estar nessa imagem. É como se você tivesse o controle ali das suas unhas, né? Você estivesse totalmente no controle da situação. Vamos para o passo 6 aqui. O passo 6, mais uma vez, é quebrar o estado. Você já sabe o que isso significa. De olhos fechados, abrir os olhos já quebrou, ou levar o seu pensamento numa outra direção. Agora vamos para o passo 7 aqui, ó. Coloque as imagens na mesma moldura. Você vai voltar para a imagem do problema e você vai tornar uma imagem grande e brilhante, caso essas sejam aí as submodalidades críticas que você encontrou na imagem pista. Você vai se certificar de que seja uma imagem associada, ou seja, você não pode ver o seu próprio rosto, tá? Nessa imagem. Em um canto da imagem, você vai colocar
a sua autoimagem, ou seja, aquela segunda imagem, que é a sua autoimagem desejada, aquela imagem motivadora, nas submodalidades opostas, ok? Como uma imagem pequena, escura e dissociada. Então, olha só o que está acontecendo. Naquela imagem pista, que é a primeira imagem, onde você estaria olhando para suas unhas e com vontade de roer, essa é uma imagem grande e brilhante, você vai colocar uma imagem pequena, do lado, pequenininha e também escura e dissociada. A imagem 1 associada à imagem 2 dissociada. Vamos aqui para o passo 8. Agora, a parte mais importante aqui é fazer o switch. Eu falo que é a parte mais importante, mas não necessariamente, porque se você fez algum passo, digamos assim, incongruente até agora, certamente o passo 8 já não vai funcionar. A gente vai falar mais sobre isso lá na conclusão do vídeo, tá? Então, faça o switch das duas imagens. Rapidamente, você vai transformar a imagem pequena e escura em grande e brilhante, e você vai expandir essa imagem até que ela preencha a moldura da imagem 1. Faça com que a imagem do problema fique escura e ela vai encolhendo até que ela fique ao nada tão pequenininha quanto aquela imagem 2. Então a imagem 2 vira grande e a imagem 1 vira pequena. A imagem 2 vira brilhante e a imagem 1 ela vira escura. A imagem 2 ela vira grande, a imagem 1 vira pequena. Isso acontece bem rápido, ok? E é importante que você faça isso realmente bem rapidamente. Ao mesmo tempo que a imagem 2 vai virando grande, a imagem 1 vai virando pequeno, e você pode até imaginar algum som que se encaixe com esse movimento. Quando você perceber que a imagem 2 virou a 1 e a 1 virou a 2, você pode até abrir os olhos, ou você pode, se tiver de olhos abertos, você pode pronunciar a palavra switch, né? O switch é como se fosse aí uma quebra de estado em que a imagem 2 virou a imagem 1 e a imagem 1 virou a imagem 2. Vamos para o passo 9 aqui. Mais uma vez, você vai quebrar o estado visualmente. Você vai abrir os olhos, se você tiver fechado, obviamente, e faça com que o quadro fique em branco, ou seja, olhe para outra posição, leve o seu pensamento para para qualquer outro tipo de pensamento, você quebra o estado automaticamente. Aí, agora, importante, você vai repetir o padrão switch e quebrar o estado. Por que que isso é importante? Por causa dos engramas. Quanto mais você vai fortalecendo, mais você vai gerando engramas na região, ok? Então, você vai fazer isso pelo menos 3 vezes. O ideal é de 3 a 6 vezes, muito rapidamente. Quanto mais rápido você faz, mais você vai reforçando esses engramas. E você vai se certificar de quebrar o estado entre cada switch. Ou seja, entre cada switch, você quebra o estado, tá? Ou então, você vai estar se arriscando a fazer o switch do problema de volta novamente. Então, muito cuidado, tá? Você quer fazer o switch da imagem 2 para a imagem 1 e não o switch da imagem 1 para a imagem 2. Você quer que a imagem 2, aquela imagem motivadora, no final ela permaneça, ok? E no final do teste, você vai fazer uma ponte ao futuro. Você vai acessar o problema mais uma vez e tentar ver se você consegue acessar aquela imagem. Se ela está diferente ou se você está com dificuldade de enxergar, às vezes você não vai conseguir obter a imagem pista, aquela imagem número 1, novamente da mesma forma. Às vezes você até vai começar a falar a respeito do problema usando o tempo no verbo passado. É como se aquilo já tivesse passado. Ou então, aquela submodalidade já está alterada, né? Parece que, no caso da unha aqui, talvez pudesse estar mais embaçada, com menos brilho, mais escura, menor, mais longe, distante, e aquilo não te causasse mais aquele descontrole quando você olhasse para sua mão, ok? E agora vamos falar sobre as conclusões aqui. Basicamente, e se o switch... Opa, até o switch está escrito errado aqui, ó, tá? O correto é o que está aqui no meio do vídeo, switch, tá?
O que pode ter acontecido? É como eu falei para vocês, você tem que passar por todos os passos. Então, se você não fez a imagem 1 associada e a imagem 2 dissociada, se você chegar no passo 8 para fazer o switch, muito provavelmente já não vai acontecer, ok? Então, o que pode ter acontecido? Primeira coisa, você pode não ter escolhido a imagem gatilho correta. Então, por isso é importante você perceber se de fato é aquela imagem que dispara a sensação de descontrole, de compulsão dentro de você. A outra coisa é que você pode não ter encontrado a submodalidade crítica ou essencial, ok? Então, às vezes você pode achar que é o tamanho ou o brilho, mas na verdade era a cor. Então, por isso que é importante, você pode voltar aos passos, enxergar novamente aquela imagem gatilho e repetir o padrão switch. A outra coisa que pode acontecer é que aquela imagem 2 da autoimagem, ela pode não ter sido tão forte ou tão atraente o suficiente. Por isso é bom caprichar também na imagem 2, ok? Eu espero realmente que você tenha gostado. Deixe os seus comentários aqui embaixo. Eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal se você ainda não for inscrito. E principalmente se você deseja receber os nossos vídeos do futuro, somente a inscrição no YouTube não é suficiente. É importante que você ative o sininho para estar recebendo as notificações dos nossos vídeos aqui no futuro. Eu vou pedir para você dar um like se você gostou. Se você não gostou desse vídeo, pode deixar os seus comentários, pode dar um dislike sem problema nenhum. Isso até me ajuda a saber se eu estou indo no caminho correto. Se você deseja saber mais sobre algum tipo de conteúdo, é só você deixar o seu comentário aqui embaixo, porque eu leio todos e certamente vou estar produzindo um material sobre esse tipo de conteúdo nos próximos vídeos. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!